Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Playcast, o seu mais novo programa de entrevistas aqui da Black. Eu sou o Xion e hoje, no nosso primeiro episódio, eu não poderia deixar de convidar essa pessoa que, desde que eu conheci o trabalho dela, há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, serve de inspiração para mim, além de ser uma pessoa de uma humildade e sem tamanho. Então é um prazer e uma honra poder contar com esse convidado aqui hoje. Eu daqui a pouquinho vou falar mais sobre ele, né? Fazer uma breve apresentação. Também vou ter aqui ao meu lado hoje o MD, que você já conhece, o nosso jornalista da Black. E falando um pouquinho do nosso convidado, essa pessoa que é de uma humildade sem tamanho, um coração gigantesco e que serve de inspiração para mim, como eu já falei. Ele sempre me dá muitos conselhos, inclusive ele que me deu alguns conselhos e me motivou a praticar novas habilidades, e portanto hoje estou aqui, né, na Black. E eu estou falando do Armindo, o Armindo Ferreira, que é jornalista, já possui uma carreira extremamente sólida na área, com mais de 20 anos, já passou por várias emissoras de TV aberta, entre elas a TV Globo e o SBT. Ainda foi finalista de um prêmio ESSO, é assim que se pronuncia ESSO, né? E vencedor de um prêmio Unimed de jornalismo, cobre 3 editoriais hoje sobre tecnologia, games e entretenimento e com foco na cultura geek, na cultura pop, que é também o nosso foco aqui na Black. É um profissional multimídia, trabalha no YouTube, no Instagram e tem milhões e milhões de visualizações e seguidores no Pinterest. É isso mesmo, né, Armindo? Isso mesmo. É um pouquinho disso tudo, viu, Show? Mas olha, primeiro preciso agradecer a felicidade de estar aqui nesse novo projeto de vocês. Espero eu, junto com a minha entrevista, trazer boas energias aí para todo mundo. E olha, não tinha nem traje de gala para participar dessa estreia tão importante, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, a gente trocar uma ideia aí. Eu espero que a galera que esteja acompanhando curta também. Mandar um salve aí pro MD, que eu acabei de conhecer. Mas assim, a parada aqui é o seguinte, é brother do chão, é meu brother, então tá todo mundo em casa. Estamos todos em casa, Armindo. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? E eu queria começar. A intenção desse programa é fazer um bate-papo descontraído, apresentar um pouquinho claro, do seu trabalho, né? Mas também entender quem é o Armindo, né? Que a gente vê o Armindo jornalista, o Armindo criador de conteúdo, mas o Armindo pessoa, quando foi que o Armindo se descobriu um geek? Em que momento da sua vida você olhou assim e pensou, eu sou esse cara, eu sou esse geek, esse nerd mesmo, vou assumir que essa é a minha personalidade. Cara, ó, por incrível que pareça, acho que foi muito desde cedo, assim, né? Porque a gente fala geek hoje, mas eu era o nerd da década de 80, né? Quem assistiu aí American Pie sabe o que acontece com o nerd da década de 80. Ele apanha, sofre bullying. Na escola, os valentão jogam na lata do lixo, né? E aí, quando eu vou, às vezes, dar palestra, eu trocar ideia, falo que eu apanhava, o pessoal acha que é no sentido figurado, mas não é não, a gente apanhava mesmo, por ser nerd esquisito, gostar de quadrinhos, essas coisas todas. E eu lembro que nesse momento, estava até conversando esses dias sobre isso, porque a gente está com a série animada nova de X-Men em Disney Plus, né? E X-Men para mim foi muito importante nesse momento, porque com certeza eu era esquisito, né? Daí, fazendo uma licença poética, eu podia ser uma espécie de mutante no meio de pessoas normais, né? E saber que tinha os mutantes, que era legal, essas coisas todas, me ajudou em alguma instância na infância. E eu tenho 2 momentos que me marcaram muito, assim, com essa coisa do cinema. Um é a questão de ter assistido Star Wars no cinema muito cedo e ver aquelas naves espaciais no espaço, numa tela de cinema que na época era uma tela gigantesca, né? Hoje se discute muito técnico, hoje a gente tem qualidade de TV em casa que é quase qualidade de cinema, mas antigamente não, a tela do cinema era muito mais mágica, né? E eu lembro de Indiana Jones, quando eu fui assistir o Templo da Perdição, tinha a cena das cobras lá, que o Indy tem medo de cobra, essas coisas todas, e eu lembro de muito pequenininho, assim, encolher meus pés na cadeira do cinema, com medo de que as cobras da tela saíssem de verdade e fossem parar ali no meu pé, dentro do meu mundo da imaginação de criança, né? Então, e nesse período também eu já mexia com computador, já sabia, eu aprendi a programar com 10 anos de idade, 10, 12 anos
de idade, então eu era esse nerd, assim, meio diferente, que gostava de computador, que gostava de coisas ligadas ao universo da fantasia, então isso veio mais cedo. Agora, trabalhar com isso e falar, pô, que legal, tô trabalhando com isso, tudo, eu fiz uma carreira muito bacana na TV, fiz várias coisas legais, assim, mas chegou uma hora que eu não estava me encontrando. Eu lembro uma vez que eu estava na redação, o meu chefe chegou para mim e falou assim: Armindo, a gente precisa dar uma matéria aí, uma operação da Polícia Federal, tem imagem de 7 praças para dar, tem entrevista do delegado, tem que ter uma aparição do repórter e você tem 1 minuto e 49 para contar tudo isso. Aí eu falei, pô, eu não fiz faculdade de jornalismo para isso, sabe? Para contar histórias de 1 minuto e 49 num programa que aquilo ali as pessoas iam assistir na hora e não ia fazer diferença na vida delas. Ai, como eu te entendo, Armindo. Então, MD, você sabe do que eu tô falando, né? E sabe, eu tive aquele estalo, assim, sabe? Falei, eu não fiz faculdade para isso. Eu me desvirtuei muito daquilo que eu queria fazer. Mas, enfim, a gente tá falando do quê? De 2008, 2009, mais ou menos. Então, eu fui seguir minha carreira de consultor, era o comecinho das redes sociais, eu fui trabalhar com isso, e paralelamente eu criei um blog, mas o blog antigamente tinha um viés meio de diário, tinha um negócio chamado blogosfera, que era a comunidade que blogava, a galera se conversava, um comentava o blog do outro, era uma espécie de cultura dos blogs que tinha naquela época, um negócio bem diferente do que é hoje. Seria uma espécie de plataforma de criação de conteúdo com rede social. A galera que blogava se conversava, um conhecia o blog do outro, tinha o Internet Blogs, que era um cara que ajudava todos os outros blogueiros. Aí você queria colocar um contador de visitas no blog, era uma epopeia, você tinha que mergulhar em tutorial. Era esse momento. E aí, assim, eu fui tocar minha carreira de consultor, eu saí da TV, comecei a dar consultoria para empresas na área de comunicação empresarial, e fui escrever. Como o blog era meu blog, eu não tinha nenhuma obrigação de nada, era só escrever coisas. Exatamente, eu só escrevia sobre coisas que eu gostava. E o que eu gostava? Nerdice, equipamento tecnológico, coisas ligadas ao mundo do cinema, do entretenimento, essas coisas. Só que, no meio de vários blogueiros, eu era um jornalista que eu tinha uma experiência em grandes veículos muito grandes. E aí as pessoas e as marcas começaram a falar, pô, esse blog aí ele é diferente, porque ele tem um conceito de escrita, ele vem com uma bagagem de jornalismo, que normalmente os outros blogueiros eram muito robistas, assim, pessoas de várias áreas que criavam blog. Não tinha muito jornalista fazendo blog, jornalista mesmo, com experiência em redação, essas coisas todas. E aí o blog foi crescendo, e um dia eu estava fazendo uns trabalhos, aí me ligou uma fundação, né? Falou assim, Armindo, a gente queria te contratar para fazer uma série de reportagens de crianças que estão usando tecnologia na educação, tudo. E aí eu brinco, sabe aquela cena do desenho animado que cai uma bigorna na sua cabeça, né? Eu até brinquei com os caras da fundação lá, falou, vocês estão contratando, não tem muitos Armindos no mundo, mas vocês estão contratando o Armindo errado, porque meu blog é um hobby, eu não ganho dinheiro com o blog. Daí os caras, não, Armindo, é você que a gente quer contratar, porque a gente gosta do seu texto, tudo. E aí que veio a bigorna, porque eu falei, pô, então quer dizer que eu posso ganhar dinheiro fazendo coisas que eu gosto? Eu lembro de estar lá na escola entrevistando as crianças, elas me contando que estavam usando computador, que aprendiam mais do que na sala de aula tradicional. E aquilo foi muito aquele momento de virada, assim, pra mim, né? Que eu falei assim, pô, isso é legal, eu vim aqui, recebi bem, para escrever uma coisa que eu gosto do jeito que eu quero. E aí, então, isso aí aconteceu mais ou menos em 2014, 2015, e aí, então, acho que dá para dizer que seria o ponto de virada, aí onde eu comecei a ser uma pessoa que escrevia sobre coisas que gostava de forma profissional. Uhum. Bom, e eu já tinha até me programado para perguntar, né, quais foram os primeiros momentos, assim, os seus contatos com a cultura pop. Você já comentou, né, que foi no cinema com Star Wars e Indiana Jones. E, assim, daí você comentou, né, sobre a questão da faculdade de jornalismo. E você já estava há quanto tempo, Armindo, trabalhando nessas emissoras? Há quanto tempo você já estava no mercado, né, de jornalismo? Esse jornalismo tradicional que a gente conhece. Já fazia quanto tempo, assim, até vinha esse estalo de que você não era pra isso, né, que você tinha?
Foram 8 anos, Chão. Foram 8 anos entre afiliadas da Globo, né? Eu trabalhei em várias afiliadas, fui pulando de uma para outra, e um período que eu passei na redação do SBT. Recentemente também fiz um trabalho para o SBT, mas trabalhando na redação do SBT foi um pouquinho mais de um ano, e foi meu último trabalho em redação, assim, de bater cartão e trabalhar na redação todo dia. Ô, Armindo, e uma perguntinha, cara, pensando assim, por que jornalismo? Porque, assim, há pouquíssimo tempo atrás, tipo, pessoas que vieram depois de mim na faculdade, e eu me formei em 2019, que começaram a ter dentro da faculdade como conceito o jornalismo que não seja o jornalismo de redação. Né? Que não seja um jornalismo de você hoje vai estar fazendo o trabalho de pauteiro, você vai, sabe, aquela coisa tradicional. Por que jornalismo? Se você, né, tem sempre uma mente tão aberta, tão mais pensando fora da caixa. Cara, essa sua pergunta é muito boa, assim, porque o meu caminho deveria ter sido ciências da computação. Isso que eu queria acrescentar, Mino. Desculpa te interromper, mas é que você falou que desde cedo você já trabalhava, né, com essa parte de informática, programação e computação e tudo mais. Justamente isso. O que te levou ao jornalismo, sendo que você sempre teve um pezinho na tecnologia, né? E eu queria dizer que se eu tivesse estudado computação, eu estaria ganhando muito mais dinheiro do que eu ganho hoje. Eu queria dizer isso para vocês. Muito mais, mas enfim, as coisas são do jeito que elas têm que ser. No meu finalzinho de adolescência, começo de vida adulta, eu conheci um clube de jovens que fazia ações sociais ligadas ao Lions Club. Não é um clube religioso, era um clube de pessoas que tinham ideais de um mundo melhor, pessoas, enfim, que faziam por isso, e essas pessoas tinham um clube que chamava na época Clube de Castores, que na verdade eram jovens que eram chamados a fazer ações sociais. Mas era assim, sendo muito sincero com vocês, era meio ação social e meio farra, sabe? Porque a gente ia nas cidades, fazia alojamento nos colégios, a gente conhecia muita gente, dormia na casa de um monte de gente. E aí a gente tinha oportunidade de mochilar pelo Brasil, a gente podia ficar na casa de qualquer... como se fosse uma rede, assim. Aí, se eu quisesse, sei lá, ir pro Nordeste, eu podia ir, ficava na casa de alguém que fazia parte do Clube de Castores lá, a mãe deles me acolhia como filho, e eu podia ficar lá. E a gente fez umas viagens muito programa de índio, assim, sabe? Dormia em ônibus. Eu já viajei, assim, tipo, 20 horas de ônibus para ir até Goiás para participar de uma convenção. Mas daí eu comecei a ficar muito encantado com a história de vida das pessoas. Tipo, tinha mãe que recebia a gente, que tinha uma história, que perdeu o pai, que não sei o que lá. Daí você conhecia o tiozinho que vendia pipoca na praça, e ele tinha uma baita história de vida para contar, essas coisas todas. E aí, esse negócio de gostar de histórias de pessoas me pegou muito. Eu comecei a entender que eu gostava mais de gente do que de máquina. E eu tô brincando com o negócio aí, né, de que eu podia ganhar mais dinheiro, tudo, mas eu tive uma vantagem competitiva muito grande, que eu era o único nerd na faculdade de jornalismo. No ano de 2000, quando estava surgindo o jornalismo online. Para vocês terem uma ideia, quem fez o projeto de jornalismo online da faculdade fui eu, porque a professora não sabia. Eu programava HTML na época, eu fiz um portal completo para a faculdade, assim, o primeiro portal de notícias da faculdade eu programei do zero num bloco de notas. E quando teve seleção para estágio na afiliada da Globo, da cidade onde eu moro, que chama TV Vanguarda, foi uma galera fazer teste, era para um site novo, que seria uma espécie de tataravô do G1, chamado evanguarda.com, porque a Globo, ao invés de lançar o G1 do jeito que ela lançou, ela fez pequenos testes em afiliadas, para aprender, para entender qual que era, e eu estava numa cidade que foi um desses testes. Aí ninguém passou no teste, eu nem tinha ido fazer o teste, eu não queria trabalhar na Globo. O MD tá ligado, estudante de jornalismo normalmente quer fazer jornalismo independente, jornalismo, assim, Globo nem passava pelo mudar o mundo, né? Exatamente, imagina que eu vou trabalhar na Globo, né? Aí a minha coordenadora me chamou e falou assim, Armindo, aconteceu uma parada chata aí, nossos alunos foram fazer teste, ninguém passou, e tá feio pra faculdade. Os caras da Globo ligaram e falaram, como assim? Vocês não tem nenhum jornalista, nenhum estudante que passa no teste aqui. Você não vai lá fazer o teste pro portal? Não sei o que. Ela falou, beleza, vou, né? Fazer o quê? Aí eu cheguei lá, o cara me perguntou, você sabe fazer pesquisa no Google? Porque antigamente não tinha pesquisa em linguagem natural do Google. Você precisava usar o operador booleano, que é uma parada chamada and, or, or not.
Então você tinha que concatenar os caracteres para ver aquilo que você queria pesquisar. Daí eu falei, não, sei, inclusive tem uma dica que peguei o teclado do cara e falei, se você fizer isso, você consegue essa busca. Eu vi que o site de vocês está com um problema, mas se você entrar nesse código aqui, você vai resolver. Foi lá e ainda deu uma aula pro problema. Cara aí. Aí, tipo, eu fiz teste num dia, no outro eu tava contratado, tá ligado? Então eu comecei com jornalismo online, mas eu saía do portal e eu passava pela TV. E aí, como eu tinha 3 horas de folga entre o estágio e ir para a faculdade, eu cheguei para a chefona de jornalismo lá e falei, já que eu tenho essas 3 horas aqui, você não deixa eu aprender a fazer essas coisas de TV? Eu fico aqui assistindo, você me põe para fazer umas coisas pedreira e eu faço. E aí, aos poucos, nesse período da minha vida, eu fui mudando do digital para o jornalismo mesmo, assim, para aprender o que era jornalismo do dia a dia, essas coisas todas. Então, resumindo, foi assim o meu rolê com o jornalismo. Então, assim, brinquei com o negócio, né, de podia estar ganhando dinheiro, de fato poderia, mas eu acho que ser um jornalista com competências de tecnologia sempre me abriu muitas portas. Uhum. E quando você começou nessas grandes emissoras, você já falou que você fazia coberturas diversas, mas você tinha uma área específica que você cobria? Ou para onde mandassem você tava lá? Não, show. Normalmente quando você vai fazer esse jornalismo diário de redação, você é generalista, né? Você cobra o que a gente fala que é editoria cidades. Então vai de tudo, assim, sabe? Tipo, exposição das criancinhas exposição das criancinhas na escola, incêndio, de tudo. Eu coordenei por 3 anos a festa do Peão de Barreto para toda a Rede Globo, sabe? Eu não manjava nada, nem de música sertaneja, nem de festa de peão, e passei 3 anos lá, aprendi muita coisa. Então, o que caía no colo a gente tinha que fazer, era mais ou menos essa pegada. Para o pessoal que tá de Curitiba aqui, ainda não pegou a referência, vai cobrir desde o coral do HSBC até o guia articulado da Atropelando Ciclista, entendeu? Vai ser nessa pegada. Eu pensei justamente quando ele falou coral de criança, eu pensei justamente no coral do HSBC. Né? Não é merchan, tá, pessoal? Não é merchan. É real, porque é a primeira coisa que vem na cabeça. E daí você, então, teve, né, foi por 2008, você falou que você teve esse estalo, né, de que não era mais aquilo que você queria, e você começou o blog. Já era o blog do Armindo, ou ainda era um projeto inicial que depois virou o blog do Armindo? Não, ele já chamava blog do Armindo, e o negócio dele não chamar, por exemplo, sei lá, Pipoquinha, Conectando, Tech alguma coisa, é porque era o blog do Armindo mesmo, que era um diário no Blogspot, que era uma ferramenta... O Blogspot tá no ar ainda até hoje, mas antigamente era muito mais usado. E aí era só escrevendo minhas groselhas mesmo, não tinha compromisso com nada, eu ia viajar um negócio, tinha assistido um filme, ia lá e sentava. Então, ele era muito blog. Tanto que hoje, apesar de ter o nome do Armindo, blog do Armindo, ele não é tão blog como era antigamente. Uhum. Ele já é mais portal de notícias, tudo. Quem entrar e vai ver, é um site de notícias. É como, sei lá, se fosse o UOL, né? Com o mesmo formato, estética, tem muito mais notícia do que opinião hoje em dia. Mas era a minha pegada de sentar e escrever as coisas. E você acha que essa questão de justamente você ter aberto esse blog e dar a sua identidade, dar a sua opinião sobre esses assuntos, talvez tenha sido um diferencial para você, Armindo, que abriu portas, talvez, de ver em que você trabalhava de forma sincera, colocando a sua opinião, como você via as coisas? Acho que o MD vai entender o que eu vou falar agora. Quando você trabalha nos veículos, o jornalista ele não se expõe. Ele sempre fala em terceira pessoa. Então, o delegado disse tal coisa, fui ouvir um especialista que comentou tal assunto. Então, quando eu migrei para o blog, eu tinha naturalmente essa insegurança de falar em primeira pessoa. Porque o jornalista normalmente é treinado sempre para falar em terceira pessoa. Porque quando você fala o termo repórter, né, vem de report, que é alguém que está reportando alguma coisa, né? Então, fui ver uma guerra e estou reportando para as pessoas como é a guerra. Fui ver aí o coral, estou reportando para as pessoas como é o coral. Então, o jornalista clássico, ele é aquele que vê e reporta aquilo que ele viu. Mas ele vai falar sobre um assunto, sei lá, sobre o novo lançamento dos videogames. Ele não é especialista em videogames. Então, ele vai ouvir um especialista em videogames que vai falar para ele o que é aquele lançamento. Enquanto eu fui fazendo meu blog assim,
não tinha repercussão nenhuma. A hora que eu larguei mão, né, eu soltei essas amarras do jornalismo de redação, falei assim, não, agora eu vou falar tudo primeira pessoa, tudo que eu acho, blá, blá, blá. E tem um outro detalhe que eu trago até hoje, tem muita gente que não gosta, mas paciência, que é na TV você escreve falado. A linguagem oral, ela tem algumas características diferentes da linguagem escrita. Então, por exemplo, quando você vai escrever, você não costuma repetir palavra, tem um ritmo de texto diferente. Só que TV não. Meu trabalho na TV era ser editor de texto, eu escrevia texto para apresentador. Então, é aquela coisa assim, você escreve como se você estivesse falando. E quando eu fui para o blog, eu não quis escrever impresso e quis escrever como se eu estivesse falando, como se eu estivesse na TV. E essa coisa de eu dar a minha opinião, mas falar com a pessoa como se eu estivesse falando com ela, fez com que as pessoas começassem a gostar. Até hoje eu tenho vários leitores, quando vem um texto meu, eu falo, pô, Armindo, parece que você estava falando comigo nesse texto. E sim, porque quando eu sento para escrever, estava escrevendo agora uma crítica de uma série, eu estou escrevendo conversando com o meu leitor. Então, se eu precisar repetir palavra, eu repito. Se eu não quiser colocar vírgula onde eu quiser colocar, às vezes eu não coloco. E o blog é meu, e às vezes eu falo, sou o blog do Armindo, né? Então eu escrevo do jeito que eu quero. Às vezes tem uma notícia muito rápida e eu acho que a rapidez é mais importante do que a correção ortográfica, então eu sento lá e escrevo rapidinho que a notícia é boa e depois eu vou arrumar. Então eu brinco, né, que a minha maior liberdade quando eu passei a ter o meu blog era poder escrever gerúndio. Porque quando você está trabalhando em veículo de jornalismo, você escrever gerúndio parece que você assassinou a mãe, assim, sabe? Nossa, mas por que colocou esse gerúndio aqui? E a felicidade de eu sentar e escrever meu gerúndio em paz, sabe? Então, eu acho que quando as pessoas começaram a sacar que eu tinha esse viés de me expor, de dar minhas opiniões, coisa que você sabe, eu faço até hoje, interessa a empresa pequena, grande, azar o seu, eu vou dar minha opinião, e não interessa também se as pessoas gostam, não gostam. O blog começou a fazer sucesso. Eu acho que foi esse momento que as pessoas começaram a ler o blog, quando eu comecei a me expor. Inclusive, Armindo, eu já anotei aqui, eu vou levar essa ideia do gerúndio pro redator da Black, tá? Pra gente começar a abrir a mente, assim, sabe? Mas, e daí, Armindo, você começou com o blog, né? E você já tinha alguma outra plataforma também que você já trabalhava na época, além do blog? Na época as redes sociais ainda estavam, né? 2008 ali, 2014 que deu um boom, né? Maior. Uhum. E como que era essa questão de você trabalhar várias frentes, né? Porque daí você você tá independente, né? Você tem o seu blog e em que momentos que também você teve esse estalo que, tipo, eu preciso também expandir para outras mídias? Não, foi por muito tempo o blog, porque as redes sociais, assim, depois surgiu Twitter e Facebook. Mas, assim, não é nada disso do que era hoje. Eu abri minha conta no Facebook porque tinha um joguinho da Fazendinha Feliz e você não conseguia prosperar sua fazenda se não tivesse vizinho. E aí, então, eu adicionei lá no Facebook, aí você ia chamando os amigos para te ajudar com milho na fazenda, sabe? Acho que quase todo mundo começou no Facebook por causa desse jogo. Então. Então foi muito assim, e depois teve o Orkut, que tinha as comunidades do Orkut, que era muito legal, tinha Fotolog também, que era muito legal, mas assim, era tudo muito rede pessoal, sabe? Uhum. Eu acho que profissionalmente mesmo, aos poucos, foi quando surgiram as fanpages do Facebook, que aí você podia publicar o conteúdo do blog na fanpage e te dava uma audiência extra. E aí a mesma coisa com o Twitter, você começou a poder fazer a integração de API do blog com o Twitter e foi um pouco disso. E aí então foi esse momento assim de começar a publicar em outras plataformas, mas até o Instagram, quando eu comecei, eu publicava foto minha, assim, para os amigos verem. Não tinha esse negócio de produção, de conteúdo, de algoritmo, essas coisas todas. Essa paranoia toda, falando nessa minha timeline, né, ela é muito recente, assim, coisa de 4, 5 anos. Até se eu tivesse me ligado antes em algumas coisas, talvez tivesse algumas posições melhores agora, mas eu sempre tive essa coisa assim de, eu tô usando para mim, para passar minha mensagem, tudo, não com essa paranoia, assim, de, putz, tem que postar por causa do algoritmo, lá. Uhum. E aí você,
caindo numa outra questão, Armindo, como é essa questão do jornalista como criador de conteúdo também? Porque tem diferenças, né? E você que está nas duas áreas, né? E você me ajuda muito, né, nessa questão. Quais são as principais diferenças, as dificuldades que o jornalista como criador de conteúdo, porque muitas vezes o criador de conteúdo ele tem uma visão mais pessoal das coisas, né? E o jornalista ele tem que ter uma certa imparcialidade em algumas questões. Qual que é a dificuldade assim, que você vê, as principais diferenças entre o jornalista, o criador de conteúdo e o jornalista criador de conteúdos? Eu acho que assim, no meu caso, uma diferença grande é o nome do veículo que você tá por trás, né? Não adianta tapar o sol com a peneira que não tem isso, porque tem. Então, quando eu falava que eu era da Rede Globo, eu acordava sargento, prefeito me atendia, não tinha porta fechada. Quando você pegava o telefone e falava assim, eu sou da Globo, né? Não tinha porta fechada. E até eu falo que as primeiras vezes que eu migrei da Globo pro blog do Armindo, eu me credenciava para fazer as coberturas, e aí eu chegava lá na sessão de credenciamento para pegar meu crachazinho, tudo, eu falava que era o blog do Armindo, eu falava baixinho, porque eu tinha vergonha. E as pessoas achavam estranho também, blog do Armindo, mas blog é veículo de comunicação, você é jornalista, eu passei uns perrengues já assim, das pessoas falam, te deu uma credencial água com açúcar porque você é blogueiro, né? Esses negócios de blog aí. Então você não ter um grande nome por trás é sempre uma dificuldade. Até por isso que às vezes eu sou meio chato, assim, eu falo que eu sou meio pincher, sabe? Aquele cachorrinho que é pequeno, mas fica gritando. Porque muitas vezes se eu não grito, eu não sou escutado, sabe? Não sou tratado com o respeito que eu deveria ser tratado, porque eu não estou ligado a um grande veículo de comunicação. E é claro que os grandes veículos de comunicação têm boi, eu entendo o porquê isso, mas não quer dizer que eu preciso me conformar com isso, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Se você não está ligado a um grande veículo de comunicação, você tem menos oportunidades, fato, né? E a segunda coisa é que, para eu sobreviver, eu não tenho... Quer dizer, eu tenho porque as pessoas que me acompanham sabem disso, mas eu não tenho mesma separação que um jornalista de redação tem da parte comercial, publicitária, da parte editorial. A única coisa que eu tenho sou eu mesmo, né? Então a pessoa que me acompanha, quando me vê fazendo uma propaganda, sabe distinguir que aquilo é uma propaganda, sabe que eu preciso daquilo para poder fazer o meu conteúdo e entende de boa. Mas um jornalista tradicional de redação, para ele, é um absurdo. Essa coisa de, sabe, nossa, mas o jornalista tá fazendo propaganda. Sim, tô fazendo. E eu consigo separar bem. Mas um jornalista tradicional normalmente não consegue. Entendi. Tião, deixa eu fazer uma perguntinha, sabe? Antes que a gente perca o assunto, que é assim, você comentou sobre tá no comecinho essa mudança de discurso de terceira pessoa para falar a opinião, e isso é uma coisa que hoje, né, é muito presente em rede social, TikTok, inclusive todo mundo dá opinião e todo mundo acha que opinião é notícia hoje em dia, né? Mas que isso foi influência ou foi influenciado por o seu tempo como colunista de rádio? Porque eu vejo a coluna de rádio como uma plataforma muito grande de opinião muito forte, né? Porque por ser o veículo mais tradicional possível, quase, só perde pro escrito, o rádio ele tem uma pegada muito mais, digamos, old school, que você pode, enquanto colunista, ter uma opinião mais forte. O que veio de influência do quê? Não, primeiro foi a internet. E assim, eu acho que o rádio é muito mais próximo da internet do que a TV. O que a gente está fazendo aqui agora é muito rádio, né? Então, mas assim, eu fui chamado para fazer uma coluna do rádio por causa da internet, por causa das opiniões que eu tenho, muitas vezes enfáticas, e não tenho medo dessa opinião. E outra coisa interessante de falar é que acho que a minha bagagem de jornalismo também me ensinou a dar opinião. Porque, de tudo que eu falo, às vezes eu faço críticas pesadas para grandes corporações. Eu nunca tomei nenhuma notificação extrajudicial, assim. Porque quando alguém vai pegar minha opinião, não tem por onde a empresa ir. Eu não estou cometendo nenhum dolo, não estou atacando frontalmente a marca. Eu estou fazendo uma crítica técnica baseada em bons argumentos, dentro daquilo que eu acredito, delimitando a minha opinião. Então, assim, para você saber ser crítico, você precisa também saber fazer. E essa minha bagagem de jornalismo de grandes veículos de comunicação me trouxe isso. Então,
às vezes eu faço críticas contundentes, assim, mas elas são muito bem embasadas e muito difíceis das marcas virem me encher o saco, porque eu não coloco adjetivo, eu não xingo ninguém, eu não quero prejudicar a marca, eu quero expressar o meu sentimento em relação àquilo. É uma boa bagagem do jornalismo, né? Que é assim, você não precisa cancelar ninguém para fazer uma crítica, né? Não precisa chegar lá e esculachar a vida da pessoa para fazer uma crítica. E realmente, entendo quando você diz que a internet... Entendo, concordo e enfatizo que a internet é muito próxima do rádio. Acho até que é por isso que eu gosto mais de rádio do que de TV. Inclusive, aí eu vou puxar um gancho aqui para um outro assunto. Eu ia tratar mais para frente, mas já que a gente começou a falar de rádio, e eu vejo os podcasts hoje como um novo formato de rádio. Não sei se vocês concordam comigo. E você, esse ano, começou um projeto do podcast do Mindão. Inclusive, parabéns. Eu estou sempre acompanhando lá. Ouvir você é sempre um prazer, amigo. Né? Parece puxação de saco, mas eu não tenho vergonha em dizer que eu sou seu fã, Armindo. E assim, como foi para você iniciar esse projeto? Mais uma vez, quando veio o insight de que, tipo, vou para essa área, vou começar essa questão dos podcasts, e como tá sendo essa experiência para você? Assim, o projeto, evidentemente, nasceu muito antes dele ser colocado no ar, né? Eu já tinha esse namoro aí com o projeto. Eu já tinha feito outros projetos de podcast, inclusive na pandemia, não tinha nada para fazer, né? Tava trancado em casa, tá entrevistando um monte de gente que eu conhecia, e eu conhecia bastante gente. Então eu fiz um podcast de áudio que deu muito resultado, assim, acho que a gente, inclusive, tem uma contribuição histórica bacana de contar para as pessoas o que aconteceu naquele período da pandemia, de quem estava dentro da pandemia, né? Eu acho que se daqui a 200 anos alguém achar esses arquivos aí, vai ter uma visão interessante, com várias vozes do que foi esse momento da pandemia. E aí veio esse negócio do MesaCast, né? Que esse negócio do podcast com vídeo, essas coisas todas. Então eu já estava maturando isso. Mas tem um problema esse tipo de projeto, que é você ter mesmo um estúdio para fazer isso, você precisa receber os entrevistados e precisa ter alguém que opere, né? O equipamento. Então, era uma coisa um pouco. A barreira de entrada é muito maior do que simplesmente eu chegar aqui e gravar um conteúdo. Eu precisava de uma estrutura para fazer isso. Aí estava conversando com esse professor meu da faculdade, ele tinha montado uma sala de podcast, tudo, cara super inteligente. E aí a gente trocando ideia conseguiu chegar num formato que eu achei que era aquilo que eu queria ver no ar. Evidentemente, o projeto que está no ar hoje é o que o pessoal do mundo das startups chama de MVP, que é um produto mínimo viável. Então a gente fez um projeto bem enxuto para aprender, para entender as métricas, essas coisas todas, e eventualmente ver se ele vai escalar ou não. E aí, quando eu falo em projeto de conteúdo para escalar, eu tenho que analisar duas variáveis, que é audiência e dinheiro. Se ele me der dinheiro e não der audiência, tá errado. E se ele me der audiência e não der dinheiro, dá errado também, né? E hoje em dia, muitos projetos de conteúdo morrem aí todos. Podcast, blog, Instagram, porque a pessoa não se preocupa com dinheiro, né? E você ter que pagar a conta daquele conteúdo é importante. Então também a gente está estudando aí as diversas formas de monetização, o que vai funcionar ou não, se vai atrair patrocínio ou não. Então a gente está gravando uma temporada. Estou esticando um pouquinho mais essa temporada, porque talvez não deu para sentir algumas métricas ainda. O mundo dos conteúdos ele é muito lento. Nada que você faça dá para você medir em um mês. Assim. Você, fiz um canal no Instagram e deu tal resultado em um mês. Não quer dizer nada. Fiz o canal no YouTube e 10 pessoas viram. Não quer dizer nada também, porque pode ser que daqui a 3 anos essas 10 visualizações virem 100 mil. Assim. Então, projeto de conteúdo você precisa ter um pouco de paciência. Então, eu diria que está sendo um momento de aprendizagem muito bom, de entender como que... Eu fiquei um tempo sem postar no YouTube para mim, né, porque tinha um projeto para SBT, e aí o projeto da SBT previa eu não postar no meu canal, então eu fiquei quase 2 anos fora. Então, eu estou voltando agora, entendendo essas métricas, essas coisas todas, para aí, então, ver o que vai dar desse projeto. Então, o que eu posso dizer até agora é que tem sido bons papos, alguns papos surpreendentes, assim, e principalmente eu tenho aprendido muito de novo algumas coisas do YouTube. Entendi. E você falou desse projeto do SBT, como foi para você voltar, né, num projeto
numa emissora grande, né? E inclusive fazendo entradas em programas de nível nacional. Foi uma iniciativa tua, eles procuraram. E já emendando, né, uma outra pergunta, como que você vê hoje, dentro desses grandes veículos de comunicação, essa parte da cultura pop? Você acha que hoje tem uma abertura maior ou ainda é visto com um certo preconceito, um certo receio de se ter esse tipo de programação dentro das emissoras? A experiência dentro do SBT News, que depois virou SBT News na TV, foi muito legal, principalmente porque o pessoal do SBT, eles eram muito legais, assim, eu diria que 99,9% das vezes eu nunca tive nenhuma interferência editorial, assim. Eu sempre pude falar tudo do jeito que eu queria, como eu queria, no tom que eu achava que tinha que ser falado. É claro que eu tive que adaptar os meus conteúdos, né? No meu dia a dia eu falo de tecnologia para pessoas que gostam de tecnologia, e aí quando eu vou para a TV eu falo para um público amplo, de pessoas de todas as classes sociais e também formações, né? Então eu lembro que eu fiz nos primeiros 3 meses de SBT eu fiz um vídeo que para mim estava super explicando o que era um metaverso, essas coisas todas. E aí uma pessoa foi lá no YouTube e comentou, eu não entendi nada. Eu falei, nossa, como aquele não entendi nada me doeu, assim. Porque eu falei, não, eu preciso reescrever. E aí eu mudei todo o meu plano editorial, todo o conteúdo que eu fazia. Então, aí a gente acertou o eixo e foi muito bem. Ter essa abrangência nacional num veículo como o SBT, aí o SBT News vai ao ar o SBT News na TV, no período que eu trabalhei lá com eles, é ao ar de madrugada nas principais praças do SBT. Foi uma experiência muito bacana, assim, de muito aprendizado, mas eu achei que é uma hora que eu queria me dedicar mais aos meus projetos mesmo, tudo, e eu sou um ser muito da internet, né? Então eu acabei voltando para a internet para fazer meus conteúdos, inclusive já vão sair alguns produtos novos em relação a isso. E de uma maneira geral, em tudo, não só nos veículos de comunicação, mas nos patrocinadores, nas marcas, tudo isso ainda é visto como muito nicho, assim. Ele falou assim, o universo gamer é nicho. Eu falei assim, mano, você tem um Candy Crush instalado no seu celular, né, você joga, então você é gamer, sabe? Aí quando você pega esse olhar, você vai ver que 90% da população é gamer, 80% da população é gamer, mas ainda tem aquela coisa enraizada, assim, fala assim, o gamer é porque ele tem um console, é porque ele tem um PC gamer e ele joga jogos AAA, mas não é pra ser assim, sabe? A galera que jogava Free Fire em celulares mais modestos, né, e o Free Fire por muito tempo, principalmente na pandemia, foi uma baita febre, e todo mundo ficava, jogador de Free Fire, que é um ranço quase elitista, assim, de ter preconceito com mais pessoas tendo acesso à tecnologia. E assim, já vai ter Xbox, já tem isso, né, mas vai se popularizar. Xbox instalado na televisão, vai ser um ícone lá da Smart TV, você vai pagar uma assinatura, o jogo vai rodar no servidor, e você vai jogar no seu celular, na TV, no micro-ondas, na calculadora. Então, assim, é uma coisa popular, mas o mercado como um todo ainda enxerga muito como nicho, e isso é muito triste, assim, acho que faz parte do nosso papel que trabalha nesse trade, educar o mercado, né, ser muito repetitivo nisso, né, mas por enquanto ainda assim é enxergado como uma coisa de nicho. Ô, Armindo, para te ajudar no dado, a última a PGP de 2017 já trazia o Brasil com 73,9% da população gamer, que se identificava como gamer, né? Fora as que não se identificam. E isso que você falou me lembrou uma piadinha muito clássica aqui dos gamers, que é daqui a pouco a Bethesda tá lançando Skyrim até pra geladeira, né? Porque o pessoal roda Doom na calculadora, daqui a pouco tá indo nessa pegada. E vi que recentemente você publicou um texto no blog sobre esporte eletrônico. E acho que seria legal ter a sua opinião, enquanto jornalista com muito mais experiência em outras áreas, sobre a questão do esporte eletrônico. Se, por exemplo, o esporte eletrônico ele já é digno por... Aí vai, pegou mal pra caramba a palavra digno, né? Mas de um estudo mais aprofundado dos jornalistas esportivos para ter uma cobertura especializada?
Ah, com certeza, assim. Eu acho engraçado assim, o pessoal discutir, mas esporte eletrônico é esporte eletrônico, não é esporte. Enquanto as pessoas estão discutindo isso, o cenário está acontecendo, assim. É uma coisa que não aparece muito na grande mídia, mas, por exemplo, você pega o campeonato de Dota, a premiação já chegou a bater campeonato de futebol, assim. E o Dota, inclusive, tem um modelo de negócio muito louco, porque o Dota é gratuito, a comunidade que banca o prêmio é sempre astronômico, enfim, daí tem as treta Dota versus League of Legends, que eu não entrarei nisso nesse nosso papo, com certeza absoluta. Mas eu tô querendo dizer que o Dota foi pioneiro nesse negócio de fazer campeonato e ter um modelo de negócios de campeonato muito interessante e muito rico, né? E então, enquanto as pessoas estão discutindo aí essas baboseiras, o cenário está acontecendo. E também as pessoas têm dificuldade de entender que quando você fala do cenário competitivo, são atletas que trabalham 8, 12 horas por dia pro jogo, eles fazem musculação, tem nutricionista, faz trabalho com fisioterapeuta, com psicólogo, são atletas de alto desempenho. Uma vez eu estava numa coletiva do CBLOL, antes de sair Valorant. Aí o pessoal perguntou lá para um dos jogadores, né, para os pro players de CBLOL, falou: você vai jogar um Valorant quando sair, essas coisas todas? Ele falou: eu até queria, mas eu não tenho tempo. Todo o tempo que eu tenho é dedicado ao CBLOL. Então não vou conseguir jogar outro jogo que não seja League of Legends. Então, é um cenário muito rico. Agora, por outro lado, também as empresas precisam se preocupar com isso, né? De fazer com que o esporte seja mais aberto, mais divulgado, essas coisas todas, mas ainda se mantém muito nessa questão de nicho. Por exemplo, e eu falo isso abertamente, porque eu já falei para elas também, eu acho que essas empresas estimulam muito o negócio do console wars, deixa os fãs se matando, e quanto mais você estimula a toxicidade, mais você estimula as pessoas brigando por causa de bobeirinha, menos o mainstream vai prestar atenção em tudo isso. Então, assim, eu acho que precisa, mas eu acho que o cenário como um todo, a comunidade como um todo, tem culpa também. Porque às vezes a gente fica muito fechado na nossa comunidade, a comunidade gamer é maravilhosa, eu vivo dela e defendo-a até os dentes, mas essa comunidade, principalmente os grandes players, né, as pessoas de dinheiro dessa indústria, também precisam se preocupar com essa popularização. Você acha, Armindo, que além do saber se vender, né, porque às vezes é muito isso também, né, de você quebrar estereótipos e saber se vender, essa toxicidade que o próprio gamer tem, você comentou da questão dos jogos mobiles e tudo mais, dentro da própria comunidade tem muito essa questão do preconceito, das questões de que, não, eu só é gamer quem joga o jogo que eu gosto, se não joga o jogo que eu gosto, não é. Eu acho que esse, na tua visão, seria um dos problemas para... Eu acho que às vezes a gente tem aquele comportamento, sabe, Chão, de quando você gosta de uma banda indie, e aí a banda indie ela tem 100 fãs. E aí você se sente pertencente daquilo. Olha, eu conheço essa banda de pop rock alternativo indie irlandesa, e só 500 pessoas conhecem essa banda. E aí quando a banda começa a estourar, ao invés de você ficar feliz que os caras comeram marmita azeda atrás do palco para poder crescer, e você fala, pô, os caras trilharam esse caminho aí, agora vão ser mainstream, vão fazer turnê internacional, vão vender disso. Você fica pé da vida, sabe? Você fala, agora todo mundo gosta da minha banda, agora virou modinha, eu não quero mais. Então tem algumas comunidades que se apropriam muito das suas IPs, assim, e daquilo que gostam, e deixam isso realmente virar um negócio extremamente fechado. E aí, como é muito fechado, não é acolhedor, né? Chega o jogador novo ali, o jogador novo é maltratado, é tratado com desprezo, não consegue se enturmar, muitas vezes xingado, né? Então, isso acaba afastando as pessoas. Então, também, claro, tem comunidades e comunidades. Tem comunidades muito legais, que de fato os novos são abraçados e a comunidade é muito legal com todo mundo. De fato, você tem uma comunidade sadia ali, mas de uma maneira geral fica todo mundo se comportando como fã de banda indie alternativa, de pop rock irlandesa. E mudando um pouco agora o assunto, né? Voltando também para o foco do jornalismo e tudo mais, você cobre eventos, né? Você cria para o blog e você ainda cria para as redes sociais.
e como que concilia tudo isso e ainda vida pessoal? Como que você consegue ainda vir aqui dar entrevista pra gente, vir aqui bater esse papo com a gente? Carol, primeiro, assim, se eu não parar tudo para dar entrevista para vocês, tudo o resto que eu tô fazendo tá errado, tá certo? A gente precisa estimular a comunidade, precisa, igual você fala às vezes, né? Pô, Armin, você me apoiou várias vezes. Eu acho que eu não tô fazendo mais nada que a minha obrigação, sabe? Porque você só tem um cenário saudável quando esse cenário ele é regado, né? Então, assim, se você tem várias pessoas, eu te ajudo. Daí você fala, pô, o Armindo me inspirou. Quando uma pessoa vier pedir minha ajuda, eu vou ajudar essa pessoa também. E aí você vai criando uma rede do bem onde todo mundo tá ganhando, né? Então, assim, essas coisas que a gente precisa fazer, né? Mas outra coisa que eu falo é que criar conteúdo para a internet é um pouco de sacerdócio, um pouco dono da padaria, assim. Aquele dono da padaria que chega às 5 horas da manhã, abre a padaria, põe o pão para assar, e deu 10 horas da noite, ele tá fechando o caixa e ele passou o dia inteiro com a barriga no balcão, né? Atendendo as pessoas. Eu acordo, vou ver toda a pauta do dia, eu trouxe isso muito das redações de TV, então eu tenho a minha pauta da semana, eu tenho uma ideia do que vai ser notícia ou não, fico de olho nas redes sociais o tempo todo para ver se está trendando alguma coisa, se alguma coisa ali saiu do meu radar e que eu preciso me inteirar, e eu nunca vou dormir sem antes ver todos os meus analytics do Instagram, analytics do blog, principalmente, porque daí eu não espero uma semana até tomar a decisão. Se eu sei que alguma coisa que deu certo no dia anterior, eu posso insistir dela no dia seguinte. Agora eu adicionei na minha rotina ficar de olho nas coisas que estão rolando no Reddit, porque o Reddit brasileiro está começando a ter muita audiência, antes não tinha, era uma coisa muito dos Estados Unidos, e o Reddit é muito ditador de tendência. Demais. Muitas coisas que vocês veem de vídeos aí de grandes youtubers, de coisas que estão todo mundo falando, é tudo chupinhado do Reddit dos Estados Unidos, que os caras traduzem e... Aliás, tem umas coisas que eles traduzem a maior cara de pau, assim, tipo, sem crédito nem nada. O cara só pega, passa no Google Tradutor e coloca. Mas enfim, Eu gosto dos lugar... insiders que vêm do Reddit. Então você tem tendências que estão acontecendo ali, aí eu fico de olho em tudo isso e produzo. E aí você tem que ter a sacada assim, de como os conteúdos se desdobram, né? Igual hoje eu estou falando da cobertura que eu fui fazer da pré-estreia de Fallout, do Prime. Então lá eu já fiz os vídeos antes, já fiz vídeo na horizontal, na vertical, aí eu já sabia que aquilo ali ia virar um Reels, eu já fiz stories na hora do evento. E aí, então, isso virou um texto para mim, que vai virar um texto para o blog e para a newsletter. Então, a partir de um conteúdo macro, eu já penso quais são os desdobramentos de conteúdo e vou espalhando em cada um. E em alguma instância, para dar tempo de tudo, eu falo que eu sou aquele equilibrista do circo que tem os pratos girando, sabe? Então, eu estou conversando com vocês aqui, os pratos estão girando. Aí, daqui a pouco, sei lá, vai que a gente está gravando aqui... A Disney cancelou uma série ou anunciou um filme que vai estrear semana e ninguém estava esperando, aí vai requerer minha atenção. Aí eu vou dar atenção para isso enquanto os outros pratos estão girando. Então, enquanto está tudo girando, né? Publiquei um conteúdo no Instagram, ele está indo lá, está tendo audiência, eu estou cuidando do podcast, né? Eu já vou limpando toda a minha agenda, eu estou gravando podcast sexta-feira à tarde. Aí eu limpo toda a minha agenda, todas as minhas coisas. Quando eu chego no estúdio para gravar o podcast, eu estou pelo podcast. Eu não vou responder o WhatsApp, não vou publicar notícia, eu vou me dedicar aos meus entrevistados. Acabou o podcast? Obrigado, gente. Valeu pela gravação, obrigado pela ajuda de todo mundo. Eu já estou descendo o elevador no WhatsApp, vendo o que está acontecendo. Então, assim, mas que é da natureza do jornalista respirar notícias, né? Eu falo muitas vezes com alguns colegas que trabalham com a gente, tudo que jornalista não tem taxímetro, né? Notícia pode acontecer domingo, 5 horas da tarde, e os meus professores sempre falaram isso para mim. Eu não sou uma pessoa iludida, assim. Os professores falam, não, você vai trabalhar com jornalismo segunda a sexta, horário de expediente, não é? Então, como é a profissão que eu escolhi, para mim não tem hora. Às vezes, se eu chegar de uma cobertura de Fallout, todo mundo me viu feliz e sorridente lá em São Paulo, eu cheguei 2 horas da manhã em casa. O evento acabou quase 20 para as 11, daí até eu me despedi de todo mundo, até fiquei 2 horas no cinema, daí até achar um banheiro aberto no shopping, até conseguir um 99 para ir até o metrô, cheguei em casa 2 horas da manhã. Mas se eu tivesse que publicar alguma coisa naquele momento, eu já estava publicando também, porque é assim, é a profissão que eu escolhi. Mas
tem outras coisas, né? Que às vezes segunda-feira não tem nada para fazer, igual ontem eu apresentei um evento de games, foi super legal, baita energia, essas coisas, mas claro, tava cansado. Hoje a minha segunda foi super zen, fui na academia de manhã, tomei meu café com calma, vi as notícias importantes. Então, eu também, na medida do possível, tento ter esse equilíbrio, assim, de dias que são pauleira e dia que, de repente, sei lá, falar, vou caminhar no parque, porque as notícias esperam, e aí depois eu volto para fazer. Então, eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo dessa correria. Tem uns dias de correria, mas... pô, eu sempre falo, né? Às vezes falo assim, pô, foi cansativo, tal cobertura? Foi. Mas podia ser uma rotina de 8 horas trabalhando com planilha, sabe? Eu sei. Eu complemento ainda que poderia ser uma rotina de 8 horas tentando fazer pauta para outras pessoas. Sim. E acho que engatando nessa, queria adicionar aqui, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que dá para pegar a essência disso, que é a faculdade de jornalismo também deve ter te proporcionado essa versatilidade, né, de planejamento, porque eu acho que o planejamento, ele é uma parte muito importante do seu trabalho. A gente vê, por exemplo, na hora que você elenca as matérias, como você vai publicá-las, a forma que você vai escrever, às vezes o próprio dia que você está escrevendo influencia na linguagem que você vai usar. E durante a conversa aqui, você comentou muito sobre como é o blog do Armindo, você pode escrever da forma que você achar melhor. E isso é super importante, acho, para quem está começando, e eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, que é como que a gente se adapta ao nosso público, né? Você está sempre analisando, você está sempre vendo teus analytics. Como que a gente, enquanto comunicador, consegue se adaptar a diferentes públicos, para diferentes temas, para diferentes horas do dia? Sim. Eu acho que o primeiro, assim, o grande erro que eu vejo, principalmente quem está começando hoje, é uma ansiedade muito grande com que as coisas aconteçam. E salvo raras exceções, assim, quando você vê um cara que falou assim, o cara montou um perfil no TikTok ontem, daqui a 15 dias ele já está com 1 milhão de seguidores. É um bagulho muito raro. Para cada coisa que você vê dessa na mídia, tem 100 mil frustrados porque o TikTok dele não sai de 200 visualizações. E aí você pega, sei lá, o Chitãozinho Chororó. O cara começou tocando num boteco, tá ligado? Ele tava cantando pra 3 bêbados. Então você vai montar o seu canal no Instagram, você vai contar... Desculpa, mas que exemplo bom. Você vai montar seu blog, você tá falando com 3 bêbados, assim, sabe? E esses 3 bêbados é que vão te levar pra glória. E eu fico muito vendo também as pessoas assim, eu tenho 3 bêbados, agora eu preciso de 5. Só que você esquece dos 3. Então, o que eu acho que é o mais inteligente e que muita gente não vê cuida do pouco que você tem. E não deixa passar para essas pessoas que você não está preocupado com elas, mas está preocupado em trazer mais. Porque é o que eu vejo o tempo todo, as pessoas, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, mas você não cuida do que você tem. Esses 3 bêbados que estão te assistindo todo final de semana no boteco, eles vão comprar sua camiseta, eles vão comprar o ticket do show, e eles vão falar para os amigos deles, falar assim, eu vou naquele boteco ali que o petisco é bom, a cerveja é gelada e tem uns caras que cantam bem ali. Aí daqui a pouco tem 5 pessoas te assistindo. Aí essas 5 pessoas vão falar bem de você porque você tratou elas muito bem. Uma vez eu estava respondendo pergunta de madrugada, eu estava num velório de uma pessoa que não era tão conhecida assim, mas estava lá acordado. Eu falei, gente, tô acordado aqui num compromisso pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta, manda. E aí a pessoa me perguntou, né? Falou, mas Armindo, por que você está se dedicando a me responder 3 horas da manhã de uma terça e quarta-feira? Porque eu falei, é a coisa mais importante que eu tenho que fazer nesse momento, é eu te atender. Se uma pessoa me manda uma mensagem, se eu tenho 100 mil, 10 mil seguidores, eu preciso parar para atender aquela pessoa. Nem que seja para uma resposta rápida. Às vezes não é fácil quando você tem uma audiência muito grande. Mas você precisa dar atenção para essa pessoa, porque é essa pessoa que vai te levar ao topo. Então, assim, a primeira coisa que eu teria que dizer se você tem uma audiência pequena, que bom, porque você consegue entender o que ela quer, você consegue dialogar com ela e tudo mais. E outra coisa para quem está começando é esse lance de, olha, escreva o que você quer, o que você tá afim. Porque se você ficar só pensando no que os outros vão querer, você acaba não tendo sua identidade, você não acaba sendo diferente naquilo que você tá fazendo.
Então você precisa buscar esse seu diferencial. Eu falo que muitas vezes o meu processo de criação de texto ele é bem egoísta, assim. Eu escrevi o texto do Fallout agora, eu estava me deliciando, contando minhas histórias, mas é um processo muito meu comigo mesmo. Eu estou escrevendo aquele texto porque eu estou feliz com aquilo que eu estou escrevendo para mim. Se outra pessoa ficar feliz com aquilo que eu escrevi, vai ser radiante. Eu vou ficar muito. Mas eu não fiz para agradá-los. Eu não tento todo dia só para servir as pessoas que me seguem. Muito pelo contrário, eu faço coisas que eu acredito que eu tenho que fazer e as pessoas se conectam com essa minha crença. Né? A ponto de que, olha, eu escrevi um texto que ele é tão pessoal, tem tanto a ver com a minha relação de Fallout, tanta relação com as coisas que eu vi na série, que alguém vai assistir aquilo e falar, pô, isso é legal que o Armindo escreveu. Isso mostra uma conexão genuína dele com aquela coisa e aquela pessoa vai se conectar comigo. Então é muito louco, mas eu falo assim, que o meu processo de criação de conteúdo ele é muito mais egoísta do que muito preocupado, assim, ai, será que eu vou... Às vezes tem gente que fala assim, eu queria montar tal coisa, Armindo, mas eu tenho medo que as pessoas não vão gostar. Não vão. Meu, você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que toda a população da face da Terra vai gostar daquilo que você publicou. Não vai. Já parta do princípio que você vai escrever e as pessoas não vão gostar. Pode ser que alguém goste, mas não vão gostar. Você não vai ter essa aceitação, você não vai ter palmas o tempo todo. Então, se você não fizer por prazer, porque você gosta, porque você tá feliz, fica aquele negócio vazio, sem sentido. Eu vejo, assim, eu não quero fazer nenhuma crítica pesada nesse sentido, mas é uma opinião muito minha. Por exemplo, você pega trend no TikTok, você pega 10 mil pessoas fazendo aquela mesma dancinha. Aquilo é tão sem essência para mim, sem... tipo, eu quero ser a pessoa que faz a dancinha que alguém criou ou quero ser o criador da dancinha? Nossa senhora, é muito isso. Eu acho que eu não poderia... Eu tava me rachando de rir aqui porque é exatamente isso, sabe? É que, pelo menos que eu sei que o Xion concorda comigo e que a gente pensa assim, né, aqui na Black, nas criações aqui da Black. Xion, se puder dar até a tua visão sobre isso, que eu sei que provavelmente tem a ver com a próxima pergunta, mas essa história de, tipo, você ser o alecrim dourado fazendo a mesma coisa que os outros vai te transformar no alecrim normal também, né? Então, e aí assim, às vezes eu faço um negócio, flopa horrores. Mas assim, flopa muito. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Não vou morrer porque aquilo flopou. Eu, em alguma instância, às vezes até sei, se eu quiser fazer com que determinado meu canal bombe a semana inteira, eu sei fazer. Mas eu quero fazer. Eu tenho bastante desse ponto, né? Que até às vezes eu sigo algumas trends, não vou negar, mas sempre tentando dar um toque do Xion naquilo lá, né? Eu acho que assim, a minha opinião pode ser um pouquinho. Não tem problema você pegar a inspiração, mas coloque o seu tempero, né? Você vai fazer arroz igual a outra pessoa faz arroz, né? Todo mundo faz arroz, só que se você colocar um tempero, eu penso assim, se você colocar um tempero teu naquele arroz, aí é o teu arroz, é diferente do arroz do outro, né? E a gente vê muito, infelizmente, a gente vê muito disso, né? Todo mundo copiando o arroz do outro, né? Então, realmente tem essa questão. E daí, Armindo, pra gente poder encerrar e liberar você também, eu queria colocar duas perguntas, né? A primeira é, você cobre eventos há muito tempo, inclusive você cobre desde a primeira Comic Con. Nós da Black, ano passado, tivemos a experiência de cobrir os nossos primeiros eventos, né? O MD teve aí suando né, com essa primeira experiência, eu na Brasil Game Show, ele na CCXP. E como é para você, depois de todo esse tempo, essa caminhada com o blog do Armindo, ter esse reconhecimento de que hoje, né, você falou, mas é um blog, vamos dar esse acesso aqui, café com leite, e hoje eu imagino, né, vendo os seus conteúdos e tudo mais, inclusive a sua cobertura que você fez do Fallout e tudo mais, hoje você não é só um blog do Armindo Café com Leite, hoje você é o blog do Armindo, né? Como você se sente, né, vendo toda essa caminhada e vendo
o trabalho que você fez, plantando essa sementinha da cultura pop, né, para que em grandes veículos. E para finalizar daí, o que você tem de recomendação aí para futuros jornalistas, futuros criadores de conteúdo, que assim como eu espero que te ouçam e peguem os seus conselhos e exemplo. Não, acho que hoje, assim, graças a Deus, eu sou muito privilegiado. É claro, tem camadas, né? E algumas camadas, de fato, só os grandes veículos vão conseguir acessar, e tudo bem, faz parte do jogo. Hoje, essa coisa do blog do Armindo é engraçado porque eu chego nos lugares, eu nem preciso dizer de onde eu sou. A pessoa lá do credenciamento já grita, fala assim: já pega a credencial aí do Armindo, do blog do Armindo. E quando me pergunta, eu também falo em plenos pulmões, Armindo, do blog do Armindo. Eu fui fazer uma cobertura de uma feira de negócio aqui em São Paulo, daí eu fui entrevistar o diretor da feira, daí ele falou assim: pô, você é o Armindo, você é famoso aqui, né? Daí eu falei pro presidente, falei assim: não, senhor, o famoso é o senhor aqui, que é o presidente da feira, não sou eu. Mas enfim, é esse tipo de contato que eu tenho hoje, que é muito diferente do que quando eu comecei na carreira. Mas o que eu acho, assim, é que você tem que fazer o jogo bom e trilhar um bom caminho, sabe? Quando você vai fazer essa cobertura, tem muita gente que só quer estar lá por causa da credencial, por causa do oba-oba, e eu consegui muitas oportunidades nessas coberturas porque as pessoas viam que eu estava lá para trabalhar. A Brasil Game Show tinha a Rosinha, que era dona da Rosa Reis, que depois virou a Drone, e ela era que cuidava de toda a assessoria de imprensa lá da BGS. Ela me deu muitas oportunidades de cobertura, algumas inacreditáveis, e me apresentou pessoas muito importantes desse mundo gamer, porque ela via que enquanto estava todo mundo lá no oba-oba, na festa, na sala de imprensa, blá blá blá, tava lá eu tentando buscar uma entrevista com alguém, fazer um conteúdo ali. Então essas pessoas sabem quem está trabalhando e quem está só querendo ingresso de graça para fazer um conteúdinho qualquer lá. Então, se você mostra que você está trabalhando e entende que a feira não está te dando ingresso de graça, mas ela está trocando mídia espontânea que ela pagaria, mas que ela vai ter uma mídia gratuita com você, em troca de você poder fazer a cobertura, ou seja, você entende o seu papel ali, as coisas fluem melhor. Olha, o conselho que eu posso dar para quem quer criar conteúdo e para quem é jornalista que está se formando agora busque a sua verdade, assim, sabe? Talvez ela não aconteça agora e provavelmente não vai acontecer mesmo, mas faça aquelas coisas que você acredita, que você tem crença naquilo. Assim como no jogo de xadrez, às vezes você precisa abrir mão no primeiro momento, você precisa perder um peão, você precisa, preciso pagar uma conta, vou ter que deixar o sonho mais para frente. Mas quando você sabe qual que é a sua vibe e o que você quer construir, vai acontecer. E tenham paciência, né? Eu contei uma história aqui, meu blog começou num dia, até ele ter alguma relevância do tamanho de uma formiga, foram quase 5 anos. Se vocês pegarem todos os principais youtubers hoje, que são reconhecidos como grandes criadores de conteúdo, eles começaram nos primórdios da internet. A gente está falando de 10 anos, de 12 anos de trabalho, né? Então tenham consistência no trabalho de vocês, façam as coisas que vocês acreditam e tenham paciência. Lembrem que quando você começa, você está cantando para 2 bêbados no boteco. E se você cantar bem, esses bêbados vão te levar aí até onde você deseja chegar. E bêbado leva mesmo. Armindo, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo, por disponibilizar o seu tempo. Mais uma vez eu vou dizer, é um prazer e uma honra ouvir sempre você, quando você passa os seus conhecimentos. E eu não poderia me sentir mais feliz de ter você como o primeiro convidado desse programa. Que mais uma vez eu vou dizer, eu comecei a criar conteúdos e realmente a gente passa por essas montanhas russas. E uma coisa, você foi uma das pessoas que chegou para mim e falou: Xion, você é bom, mas treina a tua versatilidade, busque outros caminhos e você vai ver que você tem potencial para outras coisas. E eu tô seguindo o teu conselho e tentando desenvolver essas outras skills. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação, por disponibilizar o teu tempo e por compartilhar a tua experiência e o teu conhecimento, Armindo.
Bom, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu espero estar em breve em Curitiba para poder curtir uma parada com vocês aí e desejar boas energias ao projeto que surge agora. Eu tenho certeza que é feito por pessoas aí que são apaixonadas, que querem que aconteça, e o simples fato de fazer isso já torna o projeto especial. E não só vocês, mas quem está assistindo aí, contem comigo, quiser me mandar. Acabei de falar aqui que eu atendo todo mundo, né? Daí a galera vai me mandar DM, eu vou ser o babaca, né? Eu vou falar, não vou te responder, não. Vou te bloquear, não vou. Pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, Armindo Ferreira. Eu vou responder, vou tentar ajudar aí da melhor maneira possível. A gente tá em rede, tá para somar. MD tem uma consideração? Pô, primeiro de tudo, queria agradecer, Armindo. Acho que foi uma experiência incrível conversar com você. Foi super legal, muito esclarecedor em muitas partes. É muito bom ver jornalista old school trabalhando com tecnologia. É sempre muito legal, muito bom poder ler o que você escreve e ver o que você produz e hoje poder conversar com você. Muito obrigado por participar e acredito que a Black vai estar sempre de portas abertas aí para que você precisar também, né? Tamo junto aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso primeiro programa, o nosso primeiro Playcast aqui até o final. Sigam o Armindo, tá? Blog do Armindo, @Armindo Ferreira lá no Instagram. E como eu sempre falo nos nossos overviews aqui da Black, nós não somos o Dr. Fran, mas você siga a gente em todas as redes sociais, né? Siga lá no Instagram, Black Entretenimento, no YouTube, no Spotify, estamos em todas as redes. Onde você procurar, a Black vai estar lá. E mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam este programa até o final. Um beijo a todos vocês, pessoal.